Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 7 de janeiro de 2021. Dicas para mudar seus hábitos, parte 3. Michele Franzoni escreve em seu blog Dicas da Mini: gente, mudar os hábitos que nos prejudicam não é uma tarefa fácil ou rápida. Eu bem sei disso, mas é possível. O primeiro e principal passo de qualquer mudança é querer mudar, se comprometer e persistir. São anos e anos repetindo o mesmo comportamento no piloto automático enraizados no nosso subconsciente. Não será da noite para o dia que a mudança vai acontecer. Se é uma mudança duradoura que você quer, foque nesse objetivo e persista. Os especialistas indicam que a melhor forma de mudar de hábitos é na verdade substituí-los por hábitos melhores. Se policiar e repeti-los constantemente, exatamente o que diz uma famosa citação de Aristóteles: somos aquilo que fazemos repetidamente. Se em 2020, uma das suas metas é emagrecer, saiba que mudar seus hábitos é essencial, e para te ajudar nessa caminhada, preparei dicas que poderão ser bem úteis nesse processo. Veja abaixo e não se esqueça de me contar o que achou desse post e se ele te ajudou de alguma forma, quero muito saber. Faça anotações a respeito do seu hábito. Identifique o que te faz fazê-lo, quantas vezes isso acontece e o que de bom ele te traz, qual a sua recompensa. Você precisa saber com o que está lidando. Após identificar os hábitos que deseja mudar e os motivos que te levam a ele, é hora de criar um plano de ação. Planeje com cuidado qual o objetivo da mudança e como você vai colocá-la em prática. A melhor forma de eliminar um hábito ruim é substituindo por um novo. Se você quer mudar o hábito de comer doces depois do almoço, substitua-o por uma fruta, ou um doce fit. Fuja de algumas situações que podem comprometer sua consistência, principalmente no começo. Por exemplo, se seu objetivo é parar com o excesso de doces, não vá por um tempo em aniversários infantis. Não espere ter sucesso sempre, haverá deslizes, mas não desanime, comece de onde parou e siga. O sucesso pertence àqueles que não desistem. Comece com um hábito fácil. Ao invés de fazer academia 5 vezes na semana, comece com apenas 3 dias e vá aumentando aos poucos. Não tente mudar vários hábitos de uma vez, isso pode dificultar muito e colocar todo o processo a perder. É preciso se policiar e praticar o tempo todo, repita até conseguir fazer de forma automática. Fique atento às suas escolhas, não deixe o piloto automático tomar conta. Na crônica anterior, o Espírito Santo Agostinho nos deu o caminho para mudar os hábitos, e o escrito Ney Prieto Pérez, no seu livro Manual Prático do Espírita, apresenta uma metodologia que, se seguida, nos faz pessoas melhores. No livro, o autor procura evidenciar, trazendo aos níveis do consciente, as manifestações características da nossa natureza animal, os vícios e os defeitos que denotam a predominância corpórea. Depois, o conhecimento das virtudes que nos libertam, pelo seu cultivo, das futilidades mundanas, e nos predispõe a exercer o amor ao próximo, desenvolvendo, assim, a nossa natureza espiritual. Os meios práticos para exercitarmos as nossas faculdades, nos esforços que nos permitam progredir em direção à perfeição, é o que indicamos. Há agudo necessidade imperiosa de nos tomarmos úteis em todos os sentidos, levando a nossa contribuição ao próximo, cultivando o verdadeiro espírito da caridade desinteressada, está igualmente inserida.
Ney Prieto Pérez coloca à disposição dos interessados em realizar o seu desenvolvimento moral, entendendo que o mundo em que vivemos, longe da perfeição, está muito mais envolvido nos erros. Erros que são importantes, pois nos levam a distinguir a verdade, nas lições da experiência humana, e que nos permitem fazer as nossas escolhas, propiciando-nos o adiantamento progressivo na senda do espírito. Errar menos, ou ainda, evitar a repetição de erros anteriores, é uma preocupação que pode conduzir-nos a recuperar muito tempo já perdido. Esse também é um enfoque prioritário a objetivar, pois encontramos-nos todos na condição de ajustar nossos débitos, somando méritos, no avanço que carecemos. Na realidade, não é grande esforço que precisamos desenvolver. Até com pouco trabalho poderemos vencer as nossas más tendências, mas o que nos falta é a vontade. Porém, essa vontade também podemos cultivar. E um dos métodos para isso é o da autossugestão, como veremos adiante. As bases da transformação íntima estão com Allan Kardec, que eleva e dá cumprimento à moral de Jesus no fazer aos outros o que quereríamos que os outros nos fizessem. Regra universal de conduta, até mesmo para as menores ações, que nos deve pautar em nosso relacionamento. Esse aperfeiçoamento progressivo, no entanto, vem se realizando lentamente nas múltiplas existências corpóreas como processo de melhoramento contínuo da humanidade. As vidas corpóreas constituem-se, para o espírito imortal, no campo experimental, no laboratório de testes onde os resultados das experiências se acumulando. A cada nova existência, o espírito dá um passo na senda do progresso. Quando se despojou de todas as suas impurezas, não precisa mais das provas da vida corpórea, esclarece Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, pergunta 168. Instruirmos-nos através das lutas e tribulações da vida corporal é a condição natural que a justiça divina a todos impõe, para que obtenhamos os méritos, com esforço próprio, no trabalho, no convívio com o próximo. O conhecer-se implica em tomarmos consciência de nossa destinação como participantes na obra da criação. Dela somos parte e nela agimos, sendo solicitados a colaborar na sua evolução global. Deus assim legislou. Vamos ao encontro de alguns dos condicionamentos e dependências que os seres humanos apresentam mais comumente. Certamente o conhecimento desses vícios nos colocará em confronto com eles e nos dará ensejo a uma aferição de como estamos situados entre os homens em geral. Ninguém, na nossa sociedade, é criticado, ou rejeitado, pelo fato de fumar, beber, jogar, comer bem ou ter suas aventuras sexuais. Tudo isso já foi até mesmo consagrado como natural e, portanto, aceito amplamente como costumes da época. Estamos alheios aos perigos e às consequências que os citados hábitos nos acarretam. Além disso, os meios de comunicação estão abertos, sem restrições, à propaganda envolvente e maciça que induz a humanidade ao fumo, ao álcool, ao jogo, à gula e ao sexo. É inacreditável como a sociedade parece se deixar mansamente conduzir, sem a menor reação coletiva, a tão perniciosos incentivos, difundidos por todos os meios. Os vícios transferem da vida presente para a subsequente certos reflexos ou impregnações magnéticas que o perispírito guarda pelas imantações recebidas do próprio corpo físico e do campo mental que lhe são peculiares. As predisposições e as tendências se transportam, de alguma forma, para a nova experiência corpórea e, nessas oportunidades de libertação que nos são oferecidas, muitas vezes sucumbimos aos mesmos vícios do passado distante.
admitimos, à luz do espiritismo, um componente reencarnatório nos vícios, o que de certa forma esclarece os casos crônicos e patológicos provocados pelo fumo, álcool, gula, jogo e pelas aberrações sexuais. Raramente estamos sozinhos nos vícios. Contamos também com as companhias daqueles que se servem dos mesmos males, tanto encarnados como desencarnados, em maior ou menor intensidade de sintonia, funcionando como fator de indução à prática dos vícios que ambos usufruem. Muitas vezes podemos querer deixar tal ou qual vício, mas aquelas companhias nos sugestionam, persuadem e induzem. Como amigos do nosso convívio, apelam diretamente, convencendo-nos e arrastando-nos. Como entidades espirituais, agem hipnoticamente no campo da imaginação, transmitindo as ondas magnéticas envolventes das sensações e desejos que juntos alimentamos. Desse modo, ao iniciar o trabalho de extirpar os vícios, podemos estar dentro de um processo em que os três componentes abordados se verifiquem, ou seja, a própria imaginação e o organismo condicionados, a tendência reencarnatória e a persuasão das companhias visíveis e invisíveis. Devemos considerar que todos nós somos tentados aos vícios e a muitos outros comprometimentos morais. Podemos ceder às tentações, mas a partir dos primeiros resultados colhidos nas experiências praticadas podemos nos firmar no propósito de não repeti-las e de não chegarmos à circunflexo condição de viciados. Há também incontáveis ocasiões em que as tentações nem chegam a nos provocar, porque simplesmente não encontram eco dentro de nós. Isto é, já atingimos um nível de amadurecimento ou de consciência em que já não nos sintonizamos mais com aquelas categorias de envolvimentos ou de atrações. Não sentimos necessidade de experimentar o que possam nos sugerir, já nos libertamos, de alguma forma. Esta foi a crônica do amanhecer de 7 de janeiro de 2021. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.